O objetivo hoje é o estudo prático em questões de provas recentes para ver as tendências aqui da língua portuguesa nos concursos e dicas sobre os assuntos que são mais cobrados. Muito bem. No último concurso da C10, ou SEDES, né, que na época se chamava CEDEST MDH, em 2019, tivemos este conteúdo aqui, tá? E a coisa não vai se alterar muito não, né? Esse é um conteúdo padrão de língua portuguesa. E aqui eu fiz um mapeamento com duas bancas que são muito prováveis para esse concurso, a banca IADES e a banca Quadrix. A secretária da SEDES, né, que esteve com a gente aqui no GRAN semana passada, sinalizou que a secretaria está buscando uma banca de projeção nacional para que tenha uma maior seriedade, né, a banca traga uma experiência melhor ali, uma segurança ainda maior para os candidatos. Então, a gente tem visto bancas como a IADES, que tem feito concursos pelo Brasil afora, e mais ainda a banca Quadrix, que já está presente em todos os estados do Brasil, com concursos locais e regionais, né, e nacionais. Então, talvez a banca Quadrix, tá, que também tem feito muitos concursos aqui para Brasília, tá? E a banca IADES também, com muitos concursos aqui locais. Pode ser, então, uma dessas duas, e eu já preparei essa estatística com base em 5 anos recentes, tá? Os últimos 5 anos dessas duas bancas, mapeando aqui as questões de gramática, tá? Mapeando as questões de interpretação de texto, e é com base nisso que a gente vai fazer a aula de hoje. Olá, Dami Bittencourt, estou vendo você aí no chat, bem-vinda! Quanto tempo, né? Um tempo aí que a gente não se vê por aqui no chat. Tá? A Eliane chegou aí. Bem-vinda, Eliane. Carioquinha aí, né? Ok, vamos que vamos. Pessoal, primeira questão aqui para começar hoje, olha. Ele pede: assinale a alternativa que apresente trecho cujo uso da crase é justificado pela mesma razão do seu emprego aqui no período, né? Vamos ter que identificar qual é exatamente a regra de crase que se aplica. Em outubro, pesquisadores também alertaram que a floresta amazônica pode começar a morrer e se transformar em um ecossistema diferente, como a savana, se o desmatamento acelerado continuar à medida que o aquecimento global ultrapassar 1,5 graus Celsius, que está ocorrendo antes do que se estimava anteriormente. Então, aqui nós temos sinal de crase e a questão pede para você encontrar uma opção que tenha a mesma razão para usar aqui o sinal de crase. Então, nós não podemos seguir adiante nessa questão enquanto não falarmos aqui qual é a regra de crase que justifica aqui, né? Tá? Para a gente depois procurar as opções A, B, C, D e E. Qual é, pessoal? Será que é porque o verbo que está aqui, continuar, ele pede preposição? Não, né? O verbo continuar não pede. Se você fosse completar esse verbo, tá? Se você fosse, você ia ter um objeto direto, né? Você vai continuar os estudos, né? Vai continuar o esforço, o empenho, né? Não é o verbo que deu preposição. Mas então por quê, gente? Por quê? Resposta: porque existe aqui uma locução feminina e, mais especificamente, trata-se de uma locução conjuntiva. Na língua portuguesa, apenas 2 locuções conjuntivas femininas, têm crase. Apenas 2, tá? Uma é essa que já está aqui na questão, é à medida que, e a outra locução conjuntiva também feminina, que tem crase, é a proporção que, e as duas locuções têm exatamente o mesmo significado, né? O sentido de uma proporção, tá? E aí esse é o motivo. Locução feminina e, mais exatamente, uma locução conjuntiva feminina. Qual seria a resposta aí, né? Tá? Né, Eliane? Ok, tá certo, né? A regra lá do cachorrinho. E aí, ele quer saber, na verdade, a crase por locução feminina. E o cachorrinho não vai ajudar muito não, porque na locução a gente tem a preposição como parte da própria locução e não é porque alguém pediu para completar com ou sem preposição. Vamos ver, qual é a regra então que é exatamente igual? Letra A, o assalto ocorreu
às 21 horas. Letra B. Eles bebem muito às vezes e ficam alterados. Letra C. Todos devem explicações à professora pelo ocorrido. Letra D. O policial ia ficando mais irritado à proporção que o tempo passava. E letra E. Enviaram uma mensagem ofensiva à diretora. E então, gente? Onde tem a crase pelo mesmo motivo? Eu acredito muito que você já enxergou, né? Porque eu até revisei aqui que era exatamente o caso igual de a proporção que. E aqui está ela, ó, na letra D, tá vendo? Pronto, a resposta está aqui. Letra D de Deus que ilumine a gente. Vamos dizer, então, qual é o motivo para ter crase nas outras opções? Na letra A, às 21 horas. Uai, professor, isso aí também é uma locução feminina, com a palavra horas, né? É verdade, também é uma locução feminina, só que ela é uma locução adverbial, tá? Ela é uma locução adverbial. Ela está dizendo quando que ocorreu o assalto, né? Quando? Resposta, às 21 horas. Ok, na letra B também, não é? Quando eu digo às vezes, eu estou dizendo também quando que eles bebem muito. Resposta, quando que eles bebem muito? Às vezes, também locução adverbial feminina. Na letra C, a gente tem aqui, olha, um complemento, são explicações para quem que você vai dar. Aí o cachorrinho ajuda, né? Aí o cachorrinho ajuda quando é hora de você analisar complementos. Coloca o cachorro aqui para ver como é que fica. São explicações ao cachorro, né? Para você ver que realmente tem A mais O no masculino, tá? Cachorro vai ter então A mais A no feminino. Crase, mas o motivo? Você está aqui olhando para um complemento nominal. Você completa a palavra explicações, que é um substantivo abstrato. E aí você fala para quem vai a explicação, né? É importante perceber esse sentido de que é para quem vai a explicação, é o sentido passivo que tem que ter necessariamente o complemento nominal, tá? E na letra E, enviaram é o verbo transitivo direto e indireto. Você envia uma mensagem ofensiva, objeto direto, e você envia isso para alguém, né? Vai ter aqui o objeto indireto, com a preposição obrigatória, que vai se juntar com o artigo feminino para acompanhar diretora, tá bom? Fechou então, letra D de Deus é mais. Olha aí, né, Eliane? Letra D. Começamos com uma questão assim, não tão fácil, mas também nem tão difícil assim. Uma questão mediana, né? Com assunto até razoavelmente tranquilo, que é a crase. Jéssica, olá, bem-vinda. Geórgia, tudo jóia? E aí? Oi, Rita, esse concurso sai mesmo? Sim, tá? Esse concurso sai mesmo, né? Tá? A secretária esteve com a gente na semana passada, né? Fizemos uma live, ela e o Beto. O Beto Fernandes fez uma live junto com a secretária, né? E era essa a ideia, né? Explicar aí o que está acontecendo com a situação atual do... ok? Tá bom? Do edital, né? E a banca já está sendo definida, e o processo agora é esse, né? O processo agora está nessa etapa de definição, tá legal? Então tá joia, vamos que vamos lá, ok? Muito bem, muito bem, muito bem, ok, 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 joia, 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 aham. Muito bem, muito bem, muito bem. Opa, opa, opa. Renato Mesquita, tudo jóia? Boa tarde, bem-vindo. Jaci Rosa, ok. Olá, olá, olá. Muito bem, muito bem, muito bem. Pode falar aí, pessoal. Estamos juntos, ok, 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 né? Pronto. Vou colocar a próxima questão enquanto vocês pensam aí, tá bom? Eu estou esperando aqui, olha. Próxima questão. Ele quer a alternativa correta para o emprego dos pronomes, tá? Eu já vou só sublinhar aqui, olha, para mim, tá? Pronome o, ele, ti, mim, são pronomes que já estão aqui presentes. Ele quer saber sobre o emprego adequado. Consigo, é pronome também, né? Seu, você, mim, eu é pronome, te também, tá vendo? São pronomes aqui que estão ok, 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 né? Aí, então tá jóia, ok, ok, ok.
Aham, pronto, pessoal. E aí, qual que tem o emprego adequado? Qual que tem o emprego adequado? Muito bem, muito bem, muito bem. Ok, ok, ok. Diga aí. Olá, Renato Mesquita. Bora nessa, então. Cadê a resposta aí, Jaci Rosa? O que que você me diz? Qual que é a boa? Qual que é a resposta aí? B de bola. A Dami diz que tá aqui na letra B de bola, pessoal. Vocês concordam aí com a Dami, então? A resposta vai ser letra B de bola? É, professor, essa letra B tá interessante, né? Será que é isso mesmo, então? Ou não? Você não concorda? Diga aí no chat. Cláudia, bem-vinda aí. Qual que você me diz, hein? Que é a resposta. Eu estou acompanhando aqui. A Eliane diz que é a letra C. Tá? A Eliane diz que é a letra C. Tá bom então, tá bom então. Vitória B de bola. Tô vendo aí duas B de bola, duas letras C, hein? Emprego de pronomes aqui na questão 2, pessoal, tá? É assunto que a gente vê sempre, tá? Todas as bancas, todas. E com certeza pode saber que vai ter na prova das sedes aqui no DF também. Crase, você sabe que é assunto sagrado. Vitória, já falou aqui a resposta. Cadê Renato? Tá pensando aí? Cadê a Rita Silva? Diga lá. Qual que é a sua resposta? A Cláudia, e aí? Gente, nessa questão 2 aqui, olha, tá? A resposta nossa vai ser a letra C. Vai ser a letra C, né? Parabéns aí para quem escolheu a letra C, ó. Eliane, a Vanessa. Ué, Márcio, mas e aí, o que que tá o ruim? Calma, vou começar pela que tá certa, tá? Por essa aqui. Entre mim e ti. Nós vamos escrever o pronome oblíquo tônico mim e não vamos escrever o pronome pessoal reto eu. O pronome pessoal reto eu desempenha apenas somente a função de sujeito. E quando for qualquer outra função diferente, tá? Que não seja sujeito, aí escrevemos o pronome mim, que é o caso aqui, né? Você vai até olhar para o verbo, olha, o verbo é haver, com o sentido de existir, não é? O verbo haver aqui, olha, significa existir desavenças. Então, aqui não é sujeito, né? O verbo haver não tem sujeito aqui. É um verbo transitivo direto, sem sujeito. E é assim que a gente escreve quando não é sujeito, escreve mim, tá? Então, isso está certinho. Entre mim e ti não há desavenças quanto ao pé de milho. Márcio, na letra B, o que ficou errado? Aham. Ficou o seguinte, o verbo encontrar é verbo transitivo direto. E aí você vai escrever agora um pronome que deveria representar a função de objeto direto. Nós não vamos escrever o pronome ele, não. Para representar o papel de objeto direto, vamos escrever o pronome o. Mas aí tem um detalhe, né? A gente precisa ajustar esse pronome aqui ao final do verbo. O nosso verbo está com o final M de Maria, tá? Que é som nasal. Então, a gente faz aqui um ajuste no pronome para combinar com esse final do verbo. Fica encontraram, na verdade é passado, né? Encontraram, pronto. E aí o pronome vira o quê? No. Encontraram no caído próximo ao pé de milho, ok? Então, tinha que ser o pronome o. Ele não é pronome para funcionar como objeto direto. Ele é pronome para funcionar com função de sujeito, né? Da mesma forma que eu, tá? Também função de sujeito. Na letra A, corrigindo, era para mim falar epa, epa, epa. Tá vendo que vem um verbo logo em seguida? Tá vendo? E eu falei aqui para você, ó. Não é sujeito, aí você usa eu, quando não é sujeito. Se for sujeito, é hora de usar o pronome eu. E é o caso, né? Você tem um verbo aqui, então vai escrever o pronome com a função de sujeito, eu. Era para eu falar com o cronista. Professor, mas aí tem a preposição. Sim, é verdade que tem a preposição. Mas essa preposição não faz parte do sujeito. Não, o sujeito é somente aqui o pronome eu, tá? Sujeito para o verbo falar. Na letra A ainda temos ouvir, que pelo menos aqui está correto, né? Porque você acompanha o verbo vir, transitivo direto, e o pronome o é esse que a gente usa para a função de objeto direto. Maravilha. Na letra D de dado, Rubem, quero falar consigo.
O problema, pessoal, é que o pronome consigo só pode ser empregado quando a referência é a própria pessoa, tá? É o sentido de consigo mesmo. Só pode ser com sentido reflexivo. Então, eu posso dizer assim, o Márcio falava consigo. O que significa o Márcio falava consigo? Significa o Márcio falava com ele mesmo, tá? Aí esse é o uso correto do pronome consigo, só no sentido que é consigo mesmo. Se não for consigo mesmo, se for outro, né, a gente não pode usar consigo. E aqui é o caso, olha. Rubem, eu quero falar. Eu quero falar. E aqui não sou eu falar comigo mesmo, não. Sou eu falar com o Rubem, né? Com o Rubem que eu chamei aqui, não foi? Então aqui não é para ser consigo, aqui é para ser com você, tá? Eu quero falar com você sobre seu pé de milho. Na letra E, eu quero você junto de mim. Ok. Eu te admiro muito, meu plantador de milho. E aí, pessoal, qual é o problema? O problema é que ele escreve eu te admiro muito, mas lá no começo ele escreve quero você. O pronome você é de tratamento e pronomes de tratamento correspondem a uma terceira pessoa gramatical. Mas quando eu escrevo aqui o pronome T corresponde a uma segunda pessoa gramatical. Nós temos aqui uma desarmonia, tá? Né? Então, como é que seria aí, pessoal, né? Para a gente fazer isso aqui ficar correto, tá? Quero você junto de mim. Eu te admiro muito, tá? Então, em vez do pronome te, eu escreveria novamente eu admiro você muito. Não dá para a gente trocar. Márcio, não seria o caso de usar o pronome lhe? Sim, o pronome lhe corresponde à terceira pessoa, tá? Em termos de pessoa gramatical, até que ficaria interessante. Mas o problema é que o pronome te representa objeto indireto. E o verbo que está aqui, olha, admirar, é um verbo transitivo direto. Tá legal? Pronto, né? Letra C de quê? De classificar nas vagas. E aí? Oi, Renato. Pensei que fosse a mesóclise, ênclise. Quando é assim, Renato, a banca pergunta no enunciado sobre a posição, sobre a colocação do pronome oblíquo, né? Não foi o caso aqui. Ele perguntou foi o emprego. O que é o emprego? O emprego é a escolha do pronome adequado. Se você vai escolher o pronome mim, o pronome consigo, o pronome te, o pronome combinando corretamente com as pessoas gramaticais, né, como foi a letra E da questão, tá? Ok? Eu o admiro, isso mesmo, obrigado, obrigado, né? Tá certo, ok. Dami, isso aí encontra um no, né? Encontrar é o no. Fabi Fidalgo, olha só que nome da nobreza aí, né? Fabi Fidalgo, olha só, né? É um nome da nobreza. Fidalgo é a forma aglutinada de escrever filho de algo, né? Quer dizer, filho de alguém importante, né? A banca ainda não foi definida, Fabi, por isso eu estou resolvendo questões que são questões de 2026 já, são questões recentes, tá? Ou até, assim, do final de 2025, mas com assuntos que a gente sabe que estão com certeza. Toda prova tem questão de pronome, toda prova tem questão de crase, tá? Então, é a seleção de assuntos que realmente estarão presentes na prova das sedes da EF, com certeza, tá legal? Vamos lá, próxima na área aqui. Tchan, 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 tchan. Ele quer alternativa cuja colocação, olha aí, Renato, você que pensou na colocação pronominal, olha ela aí agora, ó. Colocação do pronome destacado da sentença se encontra de acordo com a norma padrão. Agora é sobre a próclise, a mesóclise, tá? Agora sim, tá? Agora sim. Diga aí então, Renato, agora, olha aí, espero que contente-se com essa ação. A pergunta é sobre a posição correta para você colocar o pronome em relação ao verbo, tá? Antes do verbo, depois do verbo. Nesse assunto, é muito importante observar as palavras atrativas. A gente tem que saber ali quais são as palavras que ocorrem antes do verbo, que são consideradas palavras atrativas, né? E que, por isso, então, elas vão pedir que o pronome oblíquo fique antes do verbo, tá? Na letra B, jamais me fariam acreditar no contrário. Letra C, quando você for, se peço que avise. Na letra D, não convidarei-os para a festa. E letra E, se ligue nessa, tá? Qual que é a boa aí? Chegou Marcos Aurélio, chegou. Letra B de bola aí, né? Raquel Pereira foi letra C, a Eliane está aí pensando na FGV, né?
Sai FGV, né? Sai para lá. A secretária de Desenvolvimento Social, né? A secretária da sede DF, falou que a FGV até agora nem mandou proposta, tá? Nem mandou proposta, tá? Raquel Pereira aí, letra C. Eliane foi letra B de bola. Dalva, bem-vindo aí, boa tarde. Renato diz que a letra B de bola aqui tem a colocação pronominal correta. Cláudia Souza também na letra B de bola. Gente, que bom que vocês escolheram a letra B, porque realmente, viu? É a resposta aí, a letra B é. Aí vamos explicar aqui, olha, uma por uma, né? Vamos comentar, veja só. Lembra que eu falei para a gente ficar de olho nas palavras atrativas, né? Tem que observar antes do verbo. Na letra B, exatamente, olha, tem a palavra jamais, né? Palavra negativa, tá? As negações, de um modo geral, exigem a próclise obrigatoriamente. Então, isso exige o pronome escrito antes do verbo. A letra B de bola tem um desafio a mais, tá? O desafio a mais que tem na letra B de bola é que o verbo aparece no futuro aqui, né, gente? Ó, aparece o verbo no futuro. Fariam, que é o futuro do pretérito. Por que isso é um desafio a mais, tá? Eu vou te explicar por quê. Porque quando a gente estuda esse assunto, né, a colocação dos pronomes átonos, a gente aprende que o verbo no futuro vai ter a mesóclise, não é isso que nós aprendemos? Aí você pensa, poxa, Márcio, isso aí é verbo no futuro do pretérito, né? Fariam. Então, não era obrigatório o pronome ficar no meio do verbo, né? Teria que ser a mesóclise. Aí eu vou te responder. Escuta só. Realmente é com verbo no futuro que ocorre a mesóclise, sim. Mas nós temos que saber que os casos de próclise prevalecem. Tá? As palavras atrativas são tão importantes exatamente porque elas mandam mais, elas dominam a situação. Apareceu palavra atrativa, pode esquecer, vai ser pronome oblíquo antes do verbo e não tem conversa, tá? Então, Márcio, quer dizer que só se não tivesse mesmo essa palavra jamais, né? Se não tivesse, aí eu escreveria como mesóclise, letra maiúscula, começando agora a frase com o verbo, tá? E o pronome no meio, aqui, olha, far-me-iam acreditar, tá? Seria assim, sem palavra atrativa, tá, pessoal? Então, não pode ter palavra atrativa para você usar a mesóclise, tá legal? Né? Não pode. Por falar em palavras atrativas, né? Vejam nas outras opções que também tem palavras atrativas, ó. Na letra A palavra que. Seja a palavra que empregada como conjunção integrante, seja a palavra que é empregada como pronome relativo, como qualquer conjunção, né? Ela vai ter próclise obrigatória, tá? Ela vai exigir que o pronome venha aqui antes do verbo. Espero que se contente, tá? Na letra C eu também tenho palavra atrativa. Agora um detalhe importante. A conjunção subordinativa quando aparece aqui no começo da frase, tá vendo? Ela não apareceu ali coladinha no verbo, né, gente? For. Mas o que importa é que se você tem a palavra atrativa escrita, ela pode não estar coladinha no verbo, tá? Ela pode estar um pouco afastada aí, mas ela vai iniciar a nossa oração, você percebe? A palavra atrativa introduziu a minha oração, então ela já exige sim que você tenha próclise obrigatoriamente. Quando você se for, peço que avise, tá? Na letra D eu tenho negação. As palavras negativas em geral também exigem a próclise, então fica não os convidarei. Olha o perigo de novo aqui, pessoal. O verbo está no futuro aqui, ó, na letra D. Olha o futuro. Convidarei. Não é o futuro do presente, ó, tá? E, professor, e de novo que você precisava ficar alerta, porque só vai caber a mesóclise realmente quando o verbo no futuro inicia a oração. Se tiver palavra atrativa, tá? Aí você tem a obrigação de colocar a próclise. Para ser aqui a mesóclise, eu vou ter que iniciar assim, olha, com o verbo com, e aí fica como? Convidá-los-ei. Aí é o caso da mesóclise, tá bom? E a letra E é o caso clássico, né, pessoal? Nós não podemos iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos, tá? Não pode. Tem que colocar após o verbo quando inicia a frase. É ligue-se nessa, ok? Pronto. Eu gostei dessa questão porque ela tem os casos, né, muito importantes de palavras atrativas. Tem negação, tem conjunção subordinativa, tem aí o caso de iniciar a oração, tá?
Acreditar-me, né? Tudo certo aí, Eliane. A FGV já pegou os concursos todos, né, Dalva? A FGV não tem mais condição de ficar fazendo prova, não. Acho que eles não dão conta de fazer o Brasil inteiro assim, ué, credo, né? Tá? Senão começa a ficar até difícil, né, dar conta de tudo isso, tá? Eles realmente estão muito ocupados, né? A FGV está fazendo concurso para todo lado no Brasil. Oi aí, Marcos Aurélio de Caruaru, olá, e aí, Cláudia, ok. Vamos lá, pessoal, como é que tá o like aqui? Somos 52 ao vivo aqui, né? Aqui são 17h30, a gente vai até às 18 horas. Deixa eu ver aqui, 49 likes. Tem espaço para mais likes aí, eu sei que tem. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós começamos às 17 horas, tá? Estamos ao vivo, vamos ao vivo aí até às 18 horas, tá? Fique conosco, aproveite a live, é um estudo prático que estamos fazendo com os assuntos que com certeza estarão na prova de português no concurso da SEDES DF. Eu sou o professor Márcio Wesley, tá? E vamos adiante aí. Torcendo para a FGV no INSS? É uma das probabilidades, mas eu apostaria minhas fichas mais na banca Sebrasp, até porque ela que tem feito a maioria das provas do INSS nos últimos 30 anos, tá? Nos últimos 30 anos, tá? Né? A primeira prova do INSS que eu acompanhei, será que eu falo a data? Foi em 1994. Em 1994 já foi a banca Sebrasp, tá? Né? E tem sido ela e a maioria das provas do INSS nos últimos 30 anos. Vamos para frente. Assinale a alternativa em que o item destacado é um pronome relativo que retoma uma palavra mencionada anteriormente. Isso aqui é até redundante, viu, pessoal? Até redundante falar que é pronome relativo que retoma, porque todo pronome relativo vai retomar um termo antecedente. Todo pronome relativo faz essa retomada, tá? Vamos lá, então. A palavra que está em destaque aqui em todas as frases, né? A pergunta é onde que essa palavra que é o pronome relativo. Como todo pronome, você retoma, quando é pronome, você retoma um substantivo antecedente. Então, uma grande chave aqui para nós é observar se tem substantivo escrito antes da palavra que, tá? E ainda mais, nós temos aquele teste clássico da palavra que, para confirmar que é o pronome relativo, que é a troca da palavra que por o qual, a qual, os quais, tá? Confere aqui na letra A, você tem a palavra que e antes, criatividade. Na letra B eu tenho do que, tá? Na letra C eu tenho indica que, na letra D eu tenho já que, na letra E eu tenho parece que, tá? Assim, olhando rapidamente dessa forma mais prática e ágil, você já poderia me dizer onde a palavra que tem como funcionar como pronome relativo aí, pessoal. Olha, Fabi Fidalgo, né? Letra A, o Renato, Marcos Aurélio, Beatriz, letra A, Alisson, bem-vindo aí, Alisson, tá certo, letra A, então, né? A de anjinho aí, Eliane. E pessoal, parabéns, é realmente a letra A, tá? Outra questão que a gente sabe que tem alta frequência em provas é essa, de analisar a palavra aqui. Confere aqui comigo, o multitasking também reduz a criatividade. A palavra criatividade é um substantivo e você pode fazer o teste aqui, né? No lugar da palavra que, você pode escrever a qual no feminino para representar a criatividade. Você vai dizer reduz a criatividade, a qual é estimulada quando a mente está livre de exigências complexas. Confirmou, isso realmente é o pronome relativo, isso realmente está retomando a palavra anterior, que é a criatividade. Na letra B, vamos dizer o que nós temos aqui? Em resumo, a alternância constante entre estímulos ativa mais os circuitos de recompensa do que os de autorregulação. Essa combinação de mais e do que revela que nós estamos fazendo uma comparação. Vocês perceberam? É uma comparação, tá? E na comparação, a palavra que vai funcionar como conjunção comparativa. Ela vai ser a conjunção comparativa, tá? Na letra C, como teve um verbo antes, né, você já percebe logo que vai completar o verbo, tá? E completando o verbo, a palavra que é sempre a conjunção integrante.
é a conjunção integrante. E um teste da conjunção integrante é que você consegue trocar por isso, e você vai dizer indica isso, indica que o multitasking tende a reconfigurar nossas conexões. Na letra D, como ele acompanhou logo, né, com já que, tá? Você forma aqui uma locução conjuntiva, as duas palavras juntas, tá, pessoal? As duas palavras, já que, formam uma locução conjuntiva causal. Isso aqui expressa a relação de causa. Na letra E, você de novo percebe que eu tenho um verbo antes, né? Parece que. Então, vai completar, parece isso. Mas será que é objeto aqui? Vamos conferir? Na correria, também parece que não temos outra opção. Escuta, eu vou perguntar antes do verbo para a gente procurar o sujeito. O que é que parece aqui, pessoal? O que é que parece? Resposta, isso parece. Olha que interessante, né? Isso parece, tá? Você vai conferir que nós temos uma função de sujeito aqui, né? Isso parece. Isso o quê? Que não temos outra opção. Isso parece. Você introduz uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Trocando por isso, é comprovação de que se trata da conjunção integrante, tá? Olha aí, né? Funções que a gente sempre tem em prova aí com a língua portuguesa, funções da palavra que, tá? Alisson, bem-vindo aí. Raquel, letra B, parabéns, né? Mas a letra A, viu? Tá? Eu parabenizo sempre a participação e é bom quando a gente participa, que você dá uma resposta, porque nessa hora você se sente mais engajado, né? Mais participativa. Quando a gente se compromete mais na aula, a gente acaba prestando mais atenção depois, né? Quer saber se eu errei, se eu acertei, por que será que eu errei e tal, e nessa hora o aprendizado é mais eficiente, sabia? Tá? É importante. Bora lá, pessoal. Na tela comigo tem mais emoções. Olha a questão agora número 5. Lembre-se aqui, pessoal, de inscrever-se no canal do GRAM, tá? Inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho, porque na hora que você está inscrito aqui, você está inscrita, o YouTube vai conseguir te avisar quando a gente começa lives, né? Para você não perder, tá? E a gente está toda semana aqui, né? Com programação de questões inéditas nos simulados, tá? Lives de cada edital que é publicado, tá? Maratona de questões também, revisões. Olha, e o seu like é importante porque é o jeito que o YouTube tem para saber se a gente está te ajudando mesmo, né? Tá? Deixa o like aí. Pronto, questão assim. Assinale a alternativa que se apresenta totalmente correta em relação às normas de concordância em língua portuguesa. Totalmente correta quanto à concordância. Vamos ver. Coube todas as coisas no porta-malas, tá? Eu tenho que observar o quê? Quando pede para olhar a concordância, eu tenho que observar o verbo, se o verbo concorda com o sujeito, tá? Tem que observar também adjetivo, se combinou com o substantivo, etc. Aqui já tem o verbo coube. Na letra B, veio. Veio para a reunião os convidados e suas comitivas. Letra C, existe. Existe vários casos para serem analisados ao longo da pesquisa. Letra D, a lista de convidados ficaram dentro da minha gaveta. Letra E, havia muitas pessoas aglomeradas no local do acidente. E então? Olha aí, o Marcos já está até comentando, né? A letra B, a resposta dele aqui. Fabi Fidalgo pensou na letra E, né? Aqui na questão 5, tá? E aí? Ed e Euzinha, Eliane, Alisson, letra E, ok. Beatriz também na letra E. Estou vendo vocês aqui no chat, ok. Vamos lá. Então, pessoal, concordam aí com a maioria que diz na letra E? A Michele foi concordando aqui com o Marcos, né? Que é a letra B de bola. E aí, pessoal? Tchan, tchan, tchan. Ops, né? Acontece, né? Na pressa, às vezes a gente deixa de perceber um detalhe, né? Gente, resposta aqui é a letra E, né? Com o caso clássico do verbo haver, quando significa existir. Olha, havia muitas pessoas aglomeradas no local do acidente. Quando o verbo haver está escrito e o verbo haver significa existir, tá? Aqui você não tem sujeito, né? Você tem objeto direto. O verbo haver vai ser transitivo direto sem sujeito. A regra para o verbo sem sujeito é que ele permanece assim na terceira pessoa, tá? No singular. Eu não poderia fazer diferente aqui, olha, escrever haviam. Não, isso aqui ficaria errado, tá?
Agora, quando é o verbo existir, igual aconteceu aqui na letra C, o próprio verbo existir é normal. É normal quer dizer ele tem sujeito normalmente, tá? E aqui o sujeito, vários casos no plural. Então, agora eu precisava fazer a concordância, eu precisava colocar aqui no plural. Existem vários casos, né? Ele fez aqui certo também para serem analisados ao longo da pesquisa. Na letra A, ele começou a frase com verbo e quando você procura o sujeito, pergunta aqui antes do verbo. Olha, pergunta antes. O que é que coube? O que é que coube? Resposta: todas as coisas. Todas as coisas aqui é o sujeito e está no plural, né? São todas as coisas. Então, elas, as coisas, couberam, né? Vamos corrigir isso direito aqui, tá? Elas couberam no porta-malas. Professor, na letra B, não podia concordar esse verbo com o mais próximo, né? Você procura o sujeito aqui, pergunta quem veio para a reunião. Resposta: quem veio? Os convidados e suas comitivas. Temos um sujeito composto aqui, né, pessoal? Temos aqui um sujeito composto. Mas esse sujeito composto tem os dois núcleos dele no plural, né? O núcleo convidados é plural, o núcleo comitivas é plural. Qualquer um dos dois que eu escolhesse aqui para concordar, eu teria que fazer no plural, né? Eu teria que escrever como vieram, tá? Caso eu tivesse o núcleo aqui no singular, eu poderia escrever no singular combinando com o mais próximo. Veio um convidado, olha a diferença aqui, olha, um convidado e suas filhas, por exemplo. Um convidado e suas filhas. Então, você poderia escolher agora sim, concordando com o convidado, escrever veio, tá? Ou ainda poderia escrever no plural, vieram, concordando com os dois, não é isso? Tá? Seriam as duas possibilidades agora. Na letra D, o que aconteceu aí? A lista de convidados ficaram... Cuidado, o sujeito não é a palavra convidados sozinha. O sujeito completo é a lista de convidados, tá? Esse é o sujeito completinho. E aí o problema é que dentro desse sujeito eu tenho que procurar o núcleo. Eu preciso lembrar que núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. A palavra convidados está acompanhada de preposição. Ela não vai ser núcleo. O nosso núcleo do sujeito aqui é a lista, tá? E é com essa palavra lista que eu vou conjugar o verbo. E aí, combinando com a lista, eu vou escrever ficou dentro da minha gaveta, ok? Pronto, concordância. Isso sempre vai ter, pessoal. E a regra do verbo haver, que é fatal, né?